Henker que vive duas vezes. Capítulo 251. Crescimento, 1. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko. O tempo fluiu como o vento. Poderia ser considerado o momento mais confuso desde que a torre foi criada. Todos ficaram tão desorientados que perguntaram: já faz tanto tempo? Os acontecimentos foram difíceis o suficiente para serem sentidos pelos jogadores normais dos andares inferiores, e até mesmo pelos que haviam se aposentado. Com o colapso da Rainha do Verão, a existência do Dragão Vermelho estava em perigo. Inúmeros caçadores os ameaçaram, a Terra do Sangue os destruiu com mais voracidade, e o exército do Diabo começou a caçar os 81 olhos. Os Elohim aliaram-se ao Mar do Tempo e tentaram invadir o 76º andar. Fora isso, outros clãs grandes e pequenos invadiram os territórios do Dragão Vermelho espalhados por toda a torre, e o Dragão Vermelho estava em extremo perigo. No entanto, o Dragão Vermelho ainda era o Dragão Vermelho. Embora a Rainha do Verão tenha partido, eles tinham uma história forte e firme. Beerry Waltz foi quem mais se destacou, tendo assumido o Red Dragon. Depois de se revelar na guerra com a tribo de um chifre, ela também contribuiu muito em outros lugares. Ela era habilidosa tanto em Mugong quanto em magia e, no campo de batalha, sempre saía vitoriosa. Ela estava faltando em comparação com a Rainha do Verão, mas definitivamente não ficou aquém dos 9 reis. E depois que o Dragão Vermelho encerrou uma batalha em impasse no 76º andar contra 3 outros grupos, eles não eram um tigre desdentado, mas uma fera com garras afiadas. Graças a isso, embora o Dragão Vermelho tenha sofrido muitos danos, eles conseguiram permanecer como o clã mais forte. No entanto, o verdadeiro problema se seguiu. Justamente quando Beerry Waltz estava respirando aliviada por ter defendido bem o 76º andar, os outros 9 filhos do dragão a atacaram. O Waltz havia perdido unilateralmente, cansada de toda a luta, e ela mal conseguiu escapar com alguns de seus seguidores. Os 9 filhos do dragão lutaram novamente pelo trono vazio. Foi uma rebelião, cada um deles só pensava em ser rei. Os 81 olhos e outros esquadrões marciais foram divididos, seguindo diferentes mestres, e camaradas que lutavam lado a lado não muito tempo atrás esfaquearam-se no peito. E quando outro dia passou, o dragão vermelho foi dividido em 3. O dragão branco da valsa, apelidado de Rainha da Primavera. O dragão negro de Tom, o Senhor do Outono, que era o mais novo, mas cresceu repentinamente depois de engolir seus irmãos. Os 3 mais fracos, Ial, Leeso e Barata, formavam o dragão verde. O 76º andar que acabara de ser instalado foi dividido em 3. E eles entraram em uma guerra para se devorar. Como que para corresponder a isso, os outros clãs grandes tentaram suas próprias mudanças. Este turbilhão de confusão não poderia nem ser comparado a quando Xiong Vado caiu, engolindo os jogadores e os clãs médios. Novos clãs surgiram engolindo-se uns aos outros, e alguns foram suficientes para ameaçar os 8 grandes clãs. Dezenas de novos jogadores tornaram-se rankers todos os dias. Agora, no mundo da torre, a espada era a lei. Convulsão. Se tudo pudesse ser explicado com uma palavra, seria isso. Embora a maior parte da torre estivesse confusa, não era assim em todos os lugares. A tribo de um chifre continuou a viver suas vidas diárias, fora do alcance do redemoinho. Com o súbito desaparecimento do deus Arco, as coisas ficaram calmas novamente. O mesmo aconteceu com a festa de Yon-Wu. Yon-Wu e Bran criaram um antídoto para Nanta com base no que a queda de Vieira Dum havia dito. Durante todo esse tempo, a Valpardisnachit colocou muitos medicamentos diferentes dentro do Ananta para fornecer um vaso, então foi necessário um tempo consideravelmente longo. E depois de alguns meses, Bran terminou o antídoto. Vendo os cílios trêmulos de sua filha, Bran teve todos os tipos de pensamentos. O que ele deveria dizer quando ela abrir os olhos? Ele deveria dizer a ela que ela ficará bem? Ou ele deveria acariciar silenciosamente a cabeça dela? Não seria melhor mostrar-lhe como Sesha cresceu de forma saudável? Não. E se ela ainda o odiasse? Mas todos esses pensamentos desapareceram quando Ananta abriu os olhos. Ananta. Bran agarrou a mão de Ananta. Ela parecia tão lamentável deitada ali, mal respirando através da máscara. Ele sentiu vontade de chorar. Em momentos como este, ele odiava que seu corpo fosse um homúnculo. Ele queria chorar e compartilhar seu calor, mas não conseguia. No entanto, os olhos de Ananta não focaram em nada. Seus olhos olhavam vaziamente para frente. Sua consciência estava definitivamente de volta. A preocupação passou pelos olhos de Bran. Yon-Wu, que estava atrás dele, enrijeceu. A preocupação de Bran tornou-se realidade. Depois de retirar Ananta da cápsula, Bran se concentrou em curar Ananta. Felizmente, ela fez progressos, o suficiente para serem notados em semanas. No entanto, Ananta ainda não conseguiu acordar completamente. Ela poderia comer com a ajuda de alguém e até caminhar. Mas foi isso. Ela simplesmente ficou parada o dia inteiro. Ela não conseguia falar nem reconhecer as pessoas, nem mesmo Sesha. Ninguém sabia por quê. Todos adivinharam que era por causa do trauma. Mesmo com terapia mental, ela não melhorou. Por causa disso, Bran passou seus dias dolorosamente ao lado de Ananta. Ele se perguntou se isso era karma dos céus.
Foi um castigo por não cuidar da filha por causa de sua ganância. Mas se quisessem puni-lo, deveriam ter machucado ele, não sua filha. Ele continuou sentindo que a culpa era dele, então ele ficou magoado. Ao vê-lo, Yeon-woo também se sentiu vazio. Se eu soubesse um pouco antes. Os dedos de Yeon-woo estremecerão. Se isto fosse a Terra, ele teria fumado um cigarro. Ele nunca esteve tão desesperado por um cigarro desde que entrou na torre. Ele estava tão frustrado assim. Pela primeira vez, Yeon-woo recebeu uma garrafa de álcool do ancião-chefe. Clang, a garrafa e o frasco tilintaram um contra o outro. O álcool tinha um gosto amargo. Ele estava prestes a servir o segundo copo, mas de repente uma mão apareceu para detê-lo. Ele levantou a cabeça. Fante e Edora estavam fazendo beicinho. O que você está fazendo pateticamente sozinho? Você tem que beber com outras pessoas. Fante pegou o frasco de Yeon-woo e bebeu ele mesmo, sentado em frente a Yeon-woo. Edora encheu silenciosamente o copo de Yeon-woo. Yeon-woo apenas observou o álcool sendo servido. Ele podia ver que estava usando uma máscara em seu reflexo, mas podia sentir que estava sorrindo amargamente por dentro dela. Até ele podia ver, então não havia como Fante e Edora não verem. No entanto, os dois não perguntaram o motivo a Yeon-woo. Eles apenas sentaram-se silenciosamente ao lado dele. Eles ergueram os copos e beberam juntos. Yeon-woo foi capaz de limpar lentamente sua mente confusa. Mesmo depois de entrar na torre, ele não sabia da existência de Sesha. Ele também não sabia que tipo de coisas Bran e Ananta haviam sofrido. Ele nem queria imaginar que tipo de coisas Vieira Dun fazia. Como você saberia disso? Não é como se você tivesse os 1000 olhos de Lee como Alforone ou pudesse prever o futuro como as 3 Nornas. Isso mesmo, não leve isso a sério. Shannon e Han Yeong tentaram animar Yeon-woo, mas Yeon-woo não conseguia desviar seus pensamentos. Se ao menos ele tivesse sido um pouco mais rápido. Se ao menos ele tivesse corrido um pouco para salvar Ananta. Para parar a Duna de Vieira. Assim, ele não teria que mostrar a Sesha sua mãe doente. Seu desespero e arrependimento se voltaram para outros pensamentos. Se eu fosse mais forte. Isso tudo porque ele era fraco. Se ele fosse um pouco mais forte, não teria que passar mais tempo nos andares inferiores. Ele teria sido capaz de salvar Sesha e Ananta mais rápido. Claro, ele também teve esses pensamentos no passado. Se ao menos ele fosse mais forte, ele poderia terminar sua vingança. E ele poderia destruir a torre como quisesse. Porém, desta vez, o motivo foi um pouco diferente. Eu tenho que me tornar um telhado. Ao contrário do início, quando ele estava sozinho, seu entorno estava cheio de seu povo. Bran, Ananta, Sesha, seus fiéis servos, Shannon, Han Yeong, Rebecca e Bu, Fante, Edora e Galiard. O rei marcial era agora seu professor especial, e a tribo de um chifre era sua família. Vingança era vingança. Mas agora ele tinha que proteger as pessoas ao seu redor. Uma cerca ou um telhado. Ele queria se tornar esse tipo de ser. Esse foi o rei marcial. Mesmo enquanto lutava contra a rainha do verão, ele era forte o suficiente para proteger a tribo. Os outros membros da tribo o apoiaram para que ele pudesse se concentrar na luta. Eles acreditavam um no outro e deram as costas um ao outro. Olhando para aquela cena, Yeon-woo teve uma ideia. Ele queria ser assim também. Ele queria se tornar uma cerca para proteger aqueles ao seu redor, e eles protegeriam suas costas em troca. Ele sonhou com tal cena. Por um lado, ele estava preocupado em acabar como seu irmão e Artia. Mas como seu irmão disse em seu diário, ele não queria ser um irmão constrangedor. Além disso, ele queria provar que seu irmão estava certo em acreditar em seus amigos e amante. Ele queria proteger a si mesmo e ao seu povo. Esse pensamento ficou fortemente gravado em sua cabeça. Yeon-woo confessou seus pensamentos a todos. Por que você de repente está tão rabugento? Meus dedos dos pés estão se enrolando. Estamos ligados a você. Por favor, siga o caminho que você deseja. Mesmo que Shannon esteja falando assim, não é assim que ele realmente se sente. Estaremos sempre silenciosamente ao seu lado. Shannon e Han Yeong responderam como eles mesmos. Aham, eu queria saber o que você estava fazendo no meio da noite. Então foi isso, bondade. Orabone, você se lembra do que eu disse da última vez? Quero compartilhar seu fardo. Apenas. Fante balançou a cabeça como se não soubesse por que Yeon-woo estava tão preocupado com isso, e Edora olhou cuidadosamente nos olhos de Yeon-woo. Olhando em seus olhos brilhantes, Yeon-woo lembrou-se de uma voz. Eu queria ver que tipo de fardo você estava carregando. Seria errado se eu quisesse compartilhar isso com você? No dia em que ele desmaiou após a briga com Agares no 23º andar, Edora puxou Yeon-woo para perto e disse-lhe que se ele realmente os considerasse seus irmãos mais novos, ele deveria compartilhar seu fardo. Yeon-woo disse que algum dia contaria a eles. E agora, o dia havia chegado.